Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Lei torna obrigatório o uso de farol baixo durante o dia em rodovias federais e estaduais. Todos já sabem que entrou em vigor no dia 7 de julho deste ano de 2016, a Lei 13.290, que determina o uso obrigatório de farol baixo durante o dia em rodovias federais e estaduais. O descumprimento é considerado infração média, com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13, que passará para R$ 130,16 a partir de novembro próximo agora deste ano. Para evitar multas, alguns motoristas estão mexendo na rede elétrica do carro para automatizar o farol baixo, ou seja, acender assim que o veículo for ligado. Com relação às rodovias que cortam trechos urbanos, é recomendável por especialistas que os motoristas devem manter os faróis ligados, mesmo se a rodovia for municipalizada. A lei que exige o farol baixo de dia nas rodovias só abriu exceção para a luz diurna de LED, aquela faixa de lâmpadas que alguns carros mais novos têm. Para especialistas em transporte e trânsito, faltou uma campanha educativa mais intensa por parte das autoridades. Antes do início da vigência da lei do farol baixo e da aplicação da multa, deveria ter essa sinalização no efeito pedagógico. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso de faróis durante o dia permite que o veículo seja visualizado a uma distância de 3 km por quem trafega no sentido contrário da rodovia. Seria importante que nas rodovias federais, quanto nas estaduais, as concessionárias e as agências de transporte colocassem placas, faixas, alertando sobre a lei do farol baixo, para não haver uma polêmica de que essa lei pode se tornar uma indústria da multa. E você já pode participar através das redes sociais e pelos telefones que já estão à sua disposição aí na sua tela. Temos uma pergunta das ruas. Bom dia, meu nome é Alana Souza e eu gostaria de saber se as comissões intersindicais de conciliação prévia ainda estão válidas. No ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar em uma ação direta de inconstitucionalidade, permitindo que o trabalhador possa ingressar na Justiça do Trabalho, mesmo sem tentar conciliação prévia. No julgamento da liminar, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei 9.958 do ano de 2000, que exigia submissão prévia de toda demanda trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia. O que mudou foi essa decisão do STF. Diversas entidades e partidos políticos foram autores das ações diretas de inconstitucionalidade, ADI, sustentando que a exigência da submissão prévia da demanda trabalhista a comissões de conciliação prévia eram contrária à garantia constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. A lei das comissões de conciliação prévia era vigente no sentido de que qualquer demanda de natureza trabalhista seria submetida à comissão de conciliação prévia, se na localidade da prestação de serviços
não houvesse sido constituída a comissão no âmbito daquela empresa ou sindicato da categoria. A lei dizia ainda que, não prosperando a conciliação na comissão intersindical, o trabalhador poderia reclamar na Justiça do Trabalho. Você observa que a lei dizia que qualquer demanda de natureza trabalhista seria submetida à Comissão de Conciliação Prévia. Esta lei bateu de frente com a garantia constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Eis a razão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ter se manifestado pela inconstitucionalidade dessa lei. A partir da liminar concedida pelo STF, a Comissão de Conciliação é facultativa, ou seja, o empregado passa por lá se quiser. Entendo que a conciliação prévia favorecia o empregador e penalizava o empregado, porque a lei da conciliação prévia obrigava o trabalhador a se dirigir à comissão, enquanto que a empresa não estava obrigada a comparecer. A empresa, quando não comparecia, não recebia nenhuma penalidade, nenhuma sanção, como a revelia. Se fosse ausente na audiência, quer dizer, obrigava o trabalhador, mas não obrigava a empresa, o que não era justo. Agora sim, ambas as partes não são obrigadas a comparecer para conciliar, mas as comissões continuam funcionando. Se o empregado faz um acordo e a empresa não cumpre, este acordo pode ser executado na Justiça do Trabalho. O empregado tem toda a segurança para fazer acordos nas comissões de conciliação prévia, porque elas são compostas por representantes de empregados e empregadores. Vamos a um breve intervalo e voltamos já com uma entrevista com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas, Dr. Marco Aurélio Choi. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas, Dr. Marco Aurélio Choi. Ele é formado pela Universidade Federal do Amazonas em Direito, é especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, também é doutorando em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires, Argentina. Doutor, muito bom dia. No dia 29 de julho deste ano, o presidente da República, no exercício da presidência, Michel Temer, que também é advogado, sancionou e aprovou a Lei 13.327, que dispõe sobre honorários advocatícios de sucumbência nas causas em que forem partes da União, suas autarquias e fundações. Como o senhor avalia essa grande conquista dos advogados públicos? Primeiramente, um bom dia a você, meu amigo Eliezer, a todos aqueles telespectadores do Panorama Jurídico, o programa de grande audiência da comunidade jurídica do nosso estado. Uma honra mais uma vez estar aqui participando e dizer que essa lei trouxe a questão dos honorários para os procuradores da União, para os advogados da União. E, na realidade, entendemos que foi uma grande conquista, como você mencionou, para a advocacia pública.
até porque nós entendemos que não existe distinção entre advogados. Todos são advogados. Seja o advogado privado, seja o advogado público, que aquele ingressou numa carreira mediante concurso público, e faz parte, era uma das bandeiras de luta da OAB, a defesa dos honorários do advogado público, até porque, repito, todos são advogados. Se o advogado privado, né, que milita perante os tribunais, tem direito à percepção de honorários, o advogado público também deve ter direito a esses honorários. Então, entendo que é, sem sombra de dúvidas, uma conquista para a advocacia pública e, ao mesmo tempo, algo que inspira, né, as pessoas a participar e prestar concursos e quererem também integrar a advocacia pública, especialmente a advocacia pública da União. Até porque, por exemplo, no âmbito do Estado do Amazonas e do município de Manaus, as fazendas públicas já tinham direito à percepção honorária. Essa discussão é uma discussão da AGU e dos procuradores federais. É verdade. E também eu entendi que o presidente da República em exercício, Michel Temer, como ele é advogado também, creio que ele teve uma sensibilidade melhor para sancionar essa lei, não é verdade, doutor? É verdade. Inclusive, o Michel Temer é um grande constitucionalista, né? Tem uma obra, Elementos de Direito Constitucional, também tem suas origens na advocacia pública, na Procuradoria do Estado de São Paulo. Acho que isso tudo pesou para que ele sancionasse aí o direito de honorários para os advogados públicos, que, repito, me parece ser uma grande conquista da advocacia pública. É verdade. Bom, quem está chegando agora, quem acabou de ligar o televisor, eu estou entrevistando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas, Dr. Marco Aurélio Choi. Dia 11 de agosto, na próxima semana, é comemorado anualmente o Dia do Advogado. A OAB está fazendo alguma programação especial para esse dia, doutor? Eliezer, eu queria aproveitar a oportunidade da grande audiência que o seu programa tem com os advogados amazonenses e convidar toda a comunidade jurídica amazonense a participar de toda a programação da Ordem, não apenas no dia 11 de agosto, que é o Dia do Advogado, mas no mês de agosto, que é o mês dos advogados. Estamos começando com o dia 6 de agosto, neste sábado, o início do nosso mês do advogado com o já conhecido Baile do Rubi, que é uma festa que vai acontecer no Diamond Convention Center para mais de 2.000 advogados, com várias atrações musicais, com vários sorteios de prêmios, de brindes. É uma festa de confraternização da advocacia. Nós, advogados, temos uma vida muito atribulada, de muito trabalho, e esse é o momento de confraternização da advocacia amazonense. Logo mais à noite, né? Logo mais à noite. Então já fica o convite, colega que está nos assistindo, daqui a pouquinho à noite, nosso Baile do Rubi, hoje dia 6. Também dia 11, que é o Dia do Advogado propriamente dito, nós temos a nossa tradicional feijoada do Dia do Advogado. Dia 11 não teremos expediente forense nos tribunais aqui do Estado, e aí, consequentemente, o colega pode ir para a nossa feijoada de confraternização, também é uma feijoada destinada a 2.000 advogados. Vai ser esse ano, mais uma vez, no Clube do Trabalhador SESI, um ambiente com ar-condicionado, bom estacionamento, todo o conforto que a advocacia merece. Teremos ainda ao longo do mês, no dia 21 de agosto, a corrida do advogado, a primeira corrida do advogado, aquele advogado que, como eu, não consiga correr, vai pelo menos caminhar, né? Então fica o convite para a nossa primeira corrida. As inscrições já estão abertas na Ordem, na nossa caixa de assistência. No dia 20, nós teremos a segunda Copa de Jiu-Jitsu dos advogados. Muitos advogados são participantes, são assíduos da arte marcial do Jiu-Jitsu e estão convidados para a nossa segunda edição da nossa Copa, e encerramos esse nosso mês do advogado com um concurso de júri simulado, quarto concurso de júri simulado da nossa Escola Superior da Advocacia, que este ano envolverá as 10 faculdades de Direito de Manaus. Então, assim, todas elas participando deste evento da OAB, fruto da credibilidade que foi conquistada nos júris anteriores, nos concursos de júri anterior, e preparando aí os advogados do futuro, né? O novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18 de março deste ano, agora de 2016. Qual a sua avaliação como operador do direito sobre essa nova ferramenta mais moderna? O que o senhor
avalia sobre o novo CPC? Está sendo benéfico para a sociedade, para a agilidade nos processos? Eu acredito que esse novo Código de Processo Civil foi a maior conquista da advocacia brasileira dos últimos 20 anos. O advogado, por exemplo, tem agora o direito a ter os prazos contados em dias úteis, né? Aquele negócio do advogado, coitado, ficar no sábado, no domingo trabalhando, porque tem um prazo vencendo na segunda-feira. Os prazos, portanto, com o novo CPC não são contados, né, nos dias não úteis. Isso com certeza traz uma tranquilidade para a advocacia. Nós temos o recesso previsto no Código de Processo Civil de 20 de dezembro a 20 de janeiro, ou seja, são as férias do advogado, que o advogado que está nos assistindo, a própria sociedade que acompanha o teu programa, talvez não conheça o dia a dia do advogado que não tem férias, que trabalha como profissional liberal 24 horas por dia, 12 meses ao ano, tem prazo, porque tem audiências, e aí ele vai ter, não pode nem viajar, então ele vai ter esses 30 dias do ano, um período onde ele pode assim, desenvolver o seu descanso, viajar com a sua família. Eu entendo assim, que o novo Código de Processo Civil trouxe, sem sombra de dúvidas, um conforto para a advocacia, que é o que todos nós esperamos. É verdade. Eu também concordo com a sua opinião. Bom, quem chegou agora, quem acabou de ligar o televisor, estou entrevistando aqui o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas, Dr. Marco Aurélio Choi. O novo CPC trouxe fantástica melhora nos honorários dos advogados. Desde a condenação da Fazenda Pública em honorários mais condizentes com o exercício profissional, até a denominada sucumbência recursal. Esse tema está pontuado no artigo 80, do 90 do 85 ao 90. Essa questão dos honorários, o senhor entende que foi benéfico para os advogados privados, né? Porque tem aquela questão que nós acabamos de falar sobre os advogados públicos, e o novo CPC ele trouxe essa melhoria também para os advogados em geral. O que o senhor acha dessa modificação que houve no CPC com relação aos honorários? Uma das campanhas que a Ordem dos Advogados iniciou neste ano é uma campanha de combate ao chamado aviltamento dos honorários. Então, a questão dos honorários é algo que que preocupa muito a advocacia brasileira e a advocacia amazonense por tabela. O novo código trouxe, como você mencionou, algumas questões como, por exemplo, a figura dos honorários recursais. Então, um processo de conhecimento em primeira instância vai ter fixação de honorários. Se a outra parte recorrer, ela poderá também pagar mais honorários em razão do recurso, até porque o processo vai dar mais trabalho, vai ter mais complexidade. Aquilo vai ser um estímulo, por exemplo, a se evitar a questão dos recursos procrastinatórios, protelatórios, né? Ou seja, a parte vai saber, bom, se eu recorro desta decisão, além dos honorários de sucumbência que eu habitualmente tenho que pagar em razão, por exemplo, de uma sentença negativa, uma sentença de improcedência, de primeira instância, eu vou ter também que pagar honorários em razão do recurso. Então, a minha condenação ainda vai ser maior lá na frente. Então, vai gerar o sentimento da parte e também do advogado da parte de dizer, olha, será que é interessante recorrer? Será que é interessante enrolar mais o processo? Talvez não, né? Porque eu tenho também a condenação dos honorários recursais. Agora, a parte, sabendo que ela corre o risco de ter que arcar com esses honorários, ela vai pensar duas vezes se vai ficar recorrendo ou não é verdade? Exatamente. É uma medida também que objetiva da celeridade aos processos. Da celeridade, é verdade. Mais velocidade aos processos. Exatamente. Né? A OAB Amazonas tem promovido com os advogados debates sobre o novo CPC? Nós começamos a realizar desde o final da gestão passada, na qual eu tive com muita honra a condição de vice-presidente. Nós começamos desde lá e acompanhando nessa gestão agora, rodadas de discussão do novo Código de Processo Civil. A grande discussão é buscar a reciclagem do colega advogado. Aliás, diga-se de passagem, a nossa Escola Superior da Advocacia, ela tem realizado diversos cursos, não apenas na área do novo CPC,
Nós hoje temos, Eliezer, uma preocupação muito grande com o desenvolvimento de novos nichos profissionais. Muito se fala da crise, todo mundo fala, né? Está ouvindo falar, nosso telespectador com certeza já ouviu falar muito em crise, a crise também atingiu a advocacia. E nós estamos buscando, com o viés educacional da nossa Escola Superior da Advocacia, superar essa crise do direito, essa crise da advocacia, com a promoção de cursos e o desenvolvimento de áreas que eram pouco exploradas até então. Por exemplo, tivemos cursos de prática na advocacia perante o Tribunal de Contas, que é um nicho profissional importante. Tivemos cursos de advocacia na seara eleitoral, que também é um nicho interessante. Esse ano nós vamos ter, por exemplo, só aqui na capital, Manaus, mais de 800 candidatos a vereador, todos eles devendo prestar contas, com a prestação de contas obrigatoriamente assinada por um profissional da advocacia. Então, assim, é um nicho profissional, sem falar nos outros 61 municípios do estado. Então, nós temos que aprimorar, nós temos que reciclar esse colega advogado, justamente para que ele possa participar de outros nichos do mercado, sair do local comum e aí, consequentemente, enfrentar a tão falada crise, né? Como que é o nome do diretor atual da Escola Superior da Advocacia? O nosso atual diretor-geral é o Dr. Paulo Trindade Júnior, que é professor universitário, uma pessoa conhecida. Eu quero destacar, Eliezer, às vezes o colega está assistindo, né, até mesmo a sociedade que prestigia o teu programa, poxa, mas quanto é que ganha para ser da OAB, né? Quero dizer que todos os cargos da OAB, sejam os cargos da diretoria, o cargo de conselho, né? São cargos honoríficos, são cargos voluntários. Diretor da ESA, ninguém ganha absolutamente nada, senão o munus público assumido pelo compromisso com os colegas de representar a advocacia amazonense do triênio. Como o senhor avalia a atuação da OAB Nacional no impeachment da presidente Dilma Rousseff? É possível o senhor entrar nesse mérito ou prefere se abster? Não, sim, o bom advogado nunca pode se abster das discussões, né? Adora as discussões. Na realidade, a ordem ela agiu com muita responsabilidade com relação a esse processo do impeachment. Muito se criticou no início, no final do ano passado, porque a OAB ainda não tinha se manifestado. Havia uma expectativa da sociedade, em razão inclusive do histórico da ordem no impeachment do presidente Collor em 92. Havia um sentimento de expectativa no que a OAB faria. E a OAB, a partir dessa nova administração do nosso presidente Cláudio Lamarck, que é o nosso presidente nacional, ouvindo as seccionais, nós tivemos a tomada de decisões em favor do impeachment de todas as 27 OABs do Brasil, reuniram o seu conselho, debateu, nós discutimos aqui no âmbito local, no âmbito seccional do Amazonas, fechamos a posição da OAB do Amazonas, levamos a posição da OAB do Amazonas ao Conselho Federal e o Conselho Federal protocolou um pedido de impeachment que, diga-se de passagem, na nossa visão, foi um pedido importante. Por quê? Porque emprestou credibilidade que a ordem tem no tema do impeachment, né? Até então, e aí é interessante que a discussão do impeachment começa a ganhar força, começa a ganhar corpo, justamente a partir do pedido da OAB. De acordo com a OAB Seccional do Rio de Janeiro, a declaração do desembargador Paulo Espírito Santo do Tribunal Regional da 2ª Região foi lamentável e foi, ele, entre aspas, atroz infelicidade e prepotência, fecha aspas. A OAB do Rio de Janeiro afirma que a fala do magistrado, que disse perdoar advogados que defendem clientes acusados de corrupção, demonstra odioso preconceito com a figura do advogado e reveladora da ignorância acerca do seu papel. Como o senhor avalia essa declaração do desembargador que eu acabei de citar sobre essa situação em que ele se refere a um advogado dessa forma, os advogados da Lava Jato? Na realidade, a advocacia ela é um sacerdócio, né? O advogado exerce um munus privado, né? É um direito que todo e qualquer cidadão tem de ser representado em juízo por um advogado, mesmo quando esse cidadão, por exemplo, não tem condições de pagar, utilizando-se muitas vezes do serviço
da Defensoria Pública. Então, o advogado está exercitando ali, né, a cidadania ao oportunizar as garantias constitucionais de contraditório de ampla defesa aos acusados, né? Muito nos preocupa a OAB a questão da criminalização da atividade da advocacia, né? Justamente no sentido de achar que confundir a figura do advogado com a figura do cliente, né? Isso é algo que nos preocupa muito, especialmente em discursos, e nesse caso em especial, oriundos de uma autoridade do Poder Judiciário. Óbvio que isso seria inadmissível do ponto de vista de um cidadão comum, mais inadmissível ainda seria uma crítica dessa a partir de um representante do Poder Judiciário. Então, assim, nós entendemos como lamentável a declaração. A advocacia ela tem que ser exercida com liberdade, né? A advocacia é uma profissão garantidora das liberdades individuais, acreditamos nisso e acreditamos que todos aqueles cidadãos apontados como cidadãos infratores devem ter o direito de defesa, o direito constitucional de contraditório ampla defesa, e o exercício da advocacia deve ter suas prerrogativas asseguradas. Quando eu digo que a advocacia tem prerrogativas, ela tem prerrogativas e não privilégios, né? Muita gente diz, poxa, mas por que o advogado pode tal coisa? Isso não é um privilégio do advogado, é uma prerrogativa da atividade profissional. Porque o advogado, ele vai fazer defesa com base na lei, não é verdade? Ele não vai fazer uma defesa na cabeça dele, porque ele quer fazer a defesa. Ele vai promover uma defesa embasada na legislação vigente, né? Então, não sei por que criticam um advogado, porque, olha, o advogado pode defender um estuprador, um latrocida, um homicida. Eu não vejo nenhum mal nisso. O advogado vai defender se for contratado para fazer aquele trabalho. Mas será que o advogado tem que se recusar a defender uma pessoa porque cometeu determinado crime? Eu creio que não é verdade? Eu acho que é justamente isso que você colocou, né? Todos têm direito. Imaginou se nós tivéssemos todos os acusados de crime impossibilitados de contratar advogados por conta desse discurso que o desembargador protagonizou, né? Isso é, sem sombra de dúvidas, inadmissível. Nós estamos aqui com o Dr. Marco Aurélio Choi. O panorama jurídico hoje está honrado com a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas. Dr. Marco Aurélio Choi, infelizmente o nosso tempo acabou, o nosso tempo é muito exíguo, mas ainda deixamos um saldo para o senhor fazer suas considerações finais, alguma coisa que não foi perguntado, o senhor gostaria de falar, o senhor pode ficar à vontade que o espaço é todo seu agora. Poxa, obrigado, Eliezer, mais uma vez, agradecer o convite da tua equipe, teu convite, agradecer aí a audiência dos nossos telespectadores da Comunidade Jurídica do Amazonas. Esse é o programa da Comunidade Jurídica do Amazonas, tenho a certeza disso. Quero aproveitar a oportunidade e convidar todos aqueles colegas que estão assistindo a participarem do dia a dia da Ordem, não apenas dos festejos agora do mês do advogado, mas participar do dia a dia da Ordem, das comissões da Ordem. A Ordem tem um trabalho muito importante, não apenas no plano interno da defesa das prerrogativas dos advogados, mas tem um trabalho muito importante, muito bonito com a sociedade civil. Por exemplo, estamos agora no mutirão da Vara Maria da Penha com os nossos advogados da Ordem voluntariamente atendendo as mulheres vítimas de violência doméstica. Eu sempre costumo dizer que a OAB ela é a casa das boas causas da sociedade amazonense. Então eu quero fazer esse convite especial, Eliezer, ao colega advogado que eventualmente esteja nos assistindo, dizer que a Ordem é a nossa casa e quero convidar o colega a fazer parte do dia a dia da Ordem, participar do conselho, participar das comissões. Temos muito ainda a fazer pela advocacia e pela sociedade amazonense. E não esquecendo que logo mais é a festa do Rubi, né? Exatamente. Daqui a pouquinho, aguardo todos vocês no nosso baile do Rubi, agora à noite, a partir das 21 horas, no Diamond Convention Center. Últimos ingressos ali à disposição. Vamos ter vários shows musicais, sorteio de prêmios. Vai ser uma festa de confraternização da advocacia amazonense. Por hoje é só. Tenha um excelente final de semana
e até o próximo programa. Agradeço também a todos que participaram pelas redes sociais, telefones. Um forte abraço até o próximo sábado.